Meu nome é Letícia. Tenho 35 anos agora. Mas minha história começa quando eu tinha 17. O dia em que vi aquelas 2 linhas rosas no teste de gravidez, senti meu coração disparar com uma mistura de medo e esperança. Eu nunca imaginei que contar aos meus pais terminaria com sacos de lixo cheios das minhas coisas no jardim da frente, ou que 18 anos depois eles apareceriam na minha porta com papéis judiciais exigindo ver o neto. O choque em seus rostos quando eu respondi: "Que criança? Do que vocês estão falando?" Ainda me assombra. Antes de mergulhar na minha história, me diga de onde você está assistindo nos comentários abaixo. Curta este vídeo e se inscreva se quiser mais histórias da vida real que mostram como, às vezes, a família que criamos importa mais do que aquela em que nascemos. Crescendo no Jardim das Colinas, um bairro nobre impecável com gramados bem cuidados e churrascos de vizinhança, minha vida parecia idílica por fora. Nossa casa, um sobrado colonial com janelas brancas, era um testemunho da dedicação dos meus pais às aparências. Francisco e Marta Oliveira eram pilares respeitados em nossa comunidade. Meu pai, gerente de banco, e minha mãe, a presidente da APM, Associação de Pais e Mestres, e do Comitê de Arrecadação de Fundos da Igreja. Atrás da nossa porta da frente perfeita, no entanto, vivia uma família sufocando sob o peso das expectativas. As regras do meu pai eram intransigentes, os padrões da minha mãe impossíveis de alcançar. A família Oliveira não decepciona. Meu pai dizia sempre que eu trazia para casa um 9 em vez de um 10. As pessoas estão sempre observando. Minha mãe me lembrava enquanto ajeitava meu vestido de domingo antes da missa. As paredes do meu quarto eram pintadas de um amarelo pálido, apropriado para uma jovem dama. Segundo minha mãe, embora eu desejasse o roxo profundo que tinha visto no quarto da minha melhor amiga, Helena. Minha estante continha clássicos aprovados pelos meus pais. Os poucos romances juvenis que eu gostava ficavam escondidos debaixo do meu colchão, junto com a maquiagem que Helena me deu no meu aniversário de 16 anos. Sabe, nós só queremos o melhor para você, Letícia. Eles diziam após cada sermão sobre comportamento adequado, amigos apropriados e os perigos que espreitam no mundo, prontos para arruinar o futuro de uma jovem. A versão deles de melhor significava nada de festas da escola, nada de encontros, a menos que acompanhados, e certamente nenhuma discussão sobre garotos ou relacionamentos. Então, João Mendes se transferiu para o nosso colégio no 2º ano do ensino médio. Alto, com olhos castanhos gentis e uma confiança tranquila, ele não era como os outros garotos que pareciam intimidados pela reputação dos meus pais ou ansiosos para quebrar a princesa de gelo, como alguns me apelidaram cruelmente. João sentava-se ao meu lado na aula de química, compartilhando suas anotações quando faltei um dia por causa de uma gripe, nunca forçando nada além de amizade até que eu estivesse pronta. Nossa primeira conversa fora da sala de aula aconteceu na biblioteca. Eu estava pesquisando para um trabalho de história quando João se aproximou da minha mesa. "Posso me sentar aqui?" Ele perguntou, sua voz suave no espaço silencioso. "O país é livre", respondi, tentando parecer casual apesar do meu coração acelerado. Conversamos sobre livros naquele dia, descobrindo um amor compartilhado por ficção científica que surpreendeu a nós dois. "Você não parece o tipo de pessoa que gosta de ficção científica", ele admitiu. "Há muita coisa sobre mim que as pessoas não sabem", respondi, sentindo algo desconhecido. A liberdade de ser eu mesma. Nosso relacionamento cresceu em momentos roubados, sessões de estudo que meus pais acreditavam serem obrigatórias da escola, conversas nos 10 minutos antes da primeira aula, bilhetes passados na sala. João respeitava meus limites e nunca me pressionou a desafiar meus pais abertamente. Quando ele finalmente me pediu em namoro, foi com o entendimento de que nosso relacionamento precisaria permanecer em segredo. "Não quero causar problemas entre você e sua família", ele disse. "Mas também não posso fingir que não me importo com você. Pela primeira vez na vida, eu escolhi algo para mim." Namoramos nas sombras, encontrando-nos na biblioteca pública, caminhando em parques de cidades vizinhas, dividindo milkshakes em lanchonetes onde ninguém do Jardim das Colinas nos veria. Minha amiga Helena e seu namorado, Marcos, tornaram-se nossos álibis e confidentes. Nós 4 criamos um pequeno mundo onde eu podia respirar. A avó de João, Dona Elvira, tornou-se outra aliada inesperada.
Viúva, morando sozinha em uma pequena casa cheia de livros e com cheiro de canela, ela me acolheu, sem julgamentos, desde a primeira vez que João me levou lá. Qualquer garota que faz meu neto sorrir desse jeito é bem-vinda aqui, ela disse, nos servindo biscoitos caseiros e perguntando sobre meus sonhos para o futuro. Uma pergunta que meus pais nunca fizeram sem respostas prescritas anexadas. O verão antes do 3º ano floresceu com possibilidades. João trabalhava na construtora do tio, economizando dinheiro para a faculdade. Eu era voluntária na biblioteca pública, montando um currículo que meus pais aprovavam, enquanto secretamente me inscrevia em universidades, além das 3 faculdades conservadoras que eles haviam selecionado. Sonhávamos em frequentar faculdades próximas uma da outra, construindo futuros onde poderíamos ficar juntos abertamente. A noite em que tudo mudou foi extraordinariamente quente para setembro. João e eu tínhamos ido a um grupo de estudos na casa de Helena, um de verdade desta vez, com Marcos e outros 3 alunos se preparando para o Enem. Ao me acompanhar até a metade do caminho para casa, como sempre fazia, João parou sob a luz de um poste. O brilho dourado iluminou seu rosto enquanto ele me dizia que me amava pela primeira vez. Eu nunca disse isso para ninguém antes, ele confessou, mas nunca tive tanta certeza de nada. Naquele momento de felicidade perfeita, de me sentir verdadeiramente vista e valorizada, eu o beijei sem me preocupar com quem poderia passar de carro. 2 semanas depois, quando minha menstruação não veio, aquela memória se tornou tanto um tesouro quanto um tormento. O teste de gravidez que comprei em uma farmácia a 20 quilômetros de distância, usando óculos de sol e um boné, apesar do dia nublado. Eu o fiz no banheiro de um posto de gasolina, com as mãos tremendo tanto que quase o deixei cair. Aquelas 2 linhas rosas apareceram quase imediatamente, fazendo meu mundo cuidadosamente construído desmoronar. João ficou chocado quando eu contei. Seu rosto empalideceu antes que a determinação substituísse o choque. Nós vamos resolver isso, ele prometeu, segurando minhas mãos. Estou aqui, seja qual for a sua decisão. Passamos horas conversando no jardim de sua avó, ponderando opções para as quais nenhum de nós estava preparado. A adoção, criar a criança juntos, a possibilidade que eu considerei brevemente e depois descartei, de não continuar a gravidez. João nunca me pressionou, apenas me tranquilizou de que minha decisão seria nossa. Eu quero este bebê, finalmente sussurrei, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Estou com medo, mas eu quero nosso filho. João me abraçou forte, seu batimento cardíaco firme contra meu ouvido. Então seremos pais, ele disse simplesmente. Vou trabalhar mais horas, me inscrever para bolsas de estudo, o que for preciso, faremos dar certo. Sua avó, Dona Elvira, nos encontrou ali. Seu rosto enrugado suavizou-se ao ver nossas bochechas manchadas de lágrimas. Sem que disséssemos uma palavra, ela pareceu entender. A vida raramente segue nossos planos, disse ela, sentando-se ao nosso lado no banco do jardim. Mas às vezes, suas surpresas se tornam nossas maiores bênçãos. Com sua sabedoria nos guiando, formamos um plano provisório. Terminaríamos o ensino médio. João continuaria trabalhando para o tio, enquanto eu encontraria um emprego de meio período. Dona Elvira ofereceu seu quarto de hóspedes por quanto tempo fosse necessário. O último e mais assustador passo seria contar aos meus pais. Eles precisam saber, Letícia. João disse gentilmente. Talvez eles te surpreendam. Eu me agarrei a essa pequena esperança enquanto ensaiava o que diria, repetindo palavras que pudessem preencher o abismo entre as expectativas dos meus pais e a minha realidade. No fundo, sob camadas de dúvida e medo, uma pequena chama de otimismo tremeluzia. Eles eram meus pais. Apesar de sua rigidez, sua obsessão com as aparências, certamente o amor deles por mim venceria. Certamente eles não abandonariam sua única filha quando ela mais precisava deles. Como eu estava terrivelmente enganada. Escolhi uma noite de domingo para contar a eles, pensando que o dia de adoração poderia inspirar compaixão. Meu pai tinha acabado de tomar seu café pós-jantar. Minha mãe estava guardando os últimos pratos. A sala de estar, com seus móveis formais e fotos de família exibindo nossa felicidade cuidadosamente construída, de repente pareceu sufocante. Preciso falar com vocês sobre algo importante. Eu disse, minha voz surpreendentemente firme, apesar do terremoto de medo dentro de mim.
O sorriso da minha mãe se contraiu com meu tom sério. O que foi, querida? Há algum problema com suas inscrições para essa faculdade? Meu pai baixou o jornal, seus olhos se estreitando um pouco. Suas notas não caíram, não é? A USP não aceitará nada menos que a excelência. Eu não tinha me candidatado à USP. Era o sonho deles, não o meu. Mas este não era o momento para essa discussão. Não, não é sobre faculdade ou notas. Respirei fundo, o rosto de apoio de João em minha mente. Estou grávida. O silêncio que se seguiu foi absoluto, como se todo o oxigênio tivesse sido sugado da sala. Observei o rosto da minha mãe perder a cor, o do meu pai ficar cada vez mais vermelho. Isso é impossível, minha mãe finalmente sussurrou. Você não namora. Nós não permitimos. Eu tenho saído com alguém. O nome dele é João Mendes. Estamos juntos há quase 1 ano. Meu pai se levantou tão abruptamente que sua cadeira tombou para trás. O barulho me fez estremecer. Mendes? Um daqueles rapazes da Zona Leste? Ele é uma boa pessoa, eu disse, a raiva cortando o medo. A avó dele se ofereceu para nos ajudar. Nós vamos ficar com o bebê. A xícara de chá da minha mãe escorregou de sua mão, quebrando-se contra o piso de madeira. Nenhum de nós se moveu para limpar. Ficar com ele? A voz do meu pai se elevou para um grito. Você enlouqueceu? Você tem alguma ideia do que isso fará com a nossa reputação, com o seu futuro? Francisco, minha mãe advertiu, olhando nervosamente para as janelas, como se os vizinhos pudessem estar ouvindo. Não, Marta, nossa filha anda se esgueirando, mentindo na nossa cara, jogando fora tudo pelo que trabalhamos. Ele se virou para mim, apontando um dedo que parecia me empurrar fisicamente contra o sofá. Quem mais sabe disso? Apenas João, a avó dele e a Helena. Aquela garota, minha mãe murmurou. Eu sabia que ela era uma má influência. A Helena tem sido uma amiga de verdade. Eu defendi. Ao contrário das garotas com quem você tentou me forçar a fazer amizade por causa dos títulos de clube de campo de seus pais. Meu pai bateu a mão na mesa de centro. Não se atreva a usar esse tom conosco. Não depois do que você fez. O que eu fiz? Me apaixonei? Cometi um erro? Sim, isso não foi planejado, mas está acontecendo. E estou tentando ser responsável sobre isso. Responsável? Minha mãe riu, um som amargo que eu nunca tinha ouvido dela. Responsável teria sido seguir nossas regras. Responsável teria sido se respeitar o suficiente para se guardar para o casamento. Como você fez? As palavras escaparam antes que eu pudesse detê-las. O segredo de família que eu ouvi anos atrás durante uma briga entre meus pais. O casamento apressado deles, meu nascimento 7 meses depois. A mão da minha mãe acertou minha bochecha. O tapa ecoou na sala subitamente silenciosa. Ela nunca havia me batido antes. O choque me trouxe lágrimas aos olhos. Como você se atreve? Ela sussurrou, sua voz trêmula. Meu pai andava de um lado para o outro na sala, passando as mãos pelos cabelos ralos. O filho dos Richardson acabou de se tornar sócio júnior no escritório de advocacia dele. A filha dos Wilson conseguiu aquela bolsa para a Unicamp. E o que diremos às pessoas sobre você? Que você não conseguiu se controlar e arruinou sua vida por um garoto qualquer? Ele nasceu e foi criado aqui, eu disse. E o nome dele é João. Não me importa se o nome dele é João ou Jesus. Isso acaba agora. Meu pai parou de andar, sua decisão aparentemente tomada. Você vai ligar para uma clínica amanhã. Marta vai te levar. Diremos que você está com uma virose. Ficará em casa por alguns dias e esse erro será apagado. Não. A palavra saiu mais forte do que eu esperava. Eu vou ficar com o meu bebê. Então você não pode ficar nesta casa. Sua voz era fria, final. Minha mãe ofegou. Francisco? Não, Marta. Ela fez aí a escolha dela. Se ela quer jogar a vida fora, não será sob nosso teto ou com nosso apoio. Olhei para minha mãe, esperando por uma intervenção, mas ela olhava para a xícara de chá quebrada no chão, os ombros caídos em derrota. Você tem 24 horas para arrumar suas coisas e ir embora, meu pai continuou. Não diga a ninguém por que está indo. Nós cuidaremos da história. Você está escolhendo sua reputação em vez de sua própria filha e neto. Minha voz falhou na última palavra. Você escolheu aquele garoto em vez de sua família e seu futuro, ele rebateu. Ações têm consequências, Letícia. É hora de você aprender isso. Eles me deixaram sentada sozinha na sala de estar. Minha mãe seguiu meu pai escada acima, sem um olhar para trás. Liguei para o João do telefone fixo na cozinha, sussurrando entre lágrimas.
Ele se ofereceu para vir imediatamente, para enfrentar meus pais comigo, mas eu sabia que isso só pioraria as coisas. Dona Elvira disse para você vir direto para cá. Ele me disse. O quarto de hóspedes já está sendo arrumado. Aquela noite, no meu quarto de infância, pareceu surreal. Arrumei minhas coisas metodicamente, selecionando apenas o que era verdadeiramente meu. Roupas, alguns livros, as joias que minha avó me deixou. As fotos de família eu deixei para trás. Elas pareciam pertencer a pessoas diferentes agora. Por volta da meia-noite, ouvi passos suaves do lado de fora da minha porta. Minha mãe, talvez, vindo oferecer conforto ou reconsideração. Os passos pararam e depois recuaram. Pela manhã, entendi aquele momento como a metáfora perfeita para o amor da minha mãe, presente, mas indisposto a cruzar limiares que pudessem perturbar sua vida cuidadosamente construída. No café da manhã, meus pais agiram como se eu já tivesse partido, discutindo suas programações diárias sem me reconhecer. Meu pai saiu para o trabalho sem se despedir. Minha mãe se ocupou com a lavanderia, aparecendo apenas quando João chegou para ajudar com minhas malas. Dona Marta, ele disse educadamente, estendendo a mão. Quero que saiba que cuidarei da sua filha e do nosso bebê. Eu amo a Letícia. Minha mãe olhou para a mão estendida dele como se estivesse contaminada. Se você a amasse, não teria arruinado a vida dela. Ela se virou para mim. Não volte, a menos que tenha consertado essa situação. A avó de João esperava em seu carro antigo na calçada. Sua expressão era de tristeza em vez de julgamento, enquanto me observava dar uma última olhada na única casa que eu já conheci. Nenhuma cortina se mexeu, nenhuma porta se abriu para um último adeus. Com meus poucos pertences carregados no carro, deixei para trás não apenas uma casa, mas a ilusão de amor incondicional a qual eu me apeguei, apesar de anos de evidências em contrário. A família deveria apoiar uns aos outros nos momentos difíceis, disse Dona Elvira em voz baixa, enquanto nos afastávamos. Mas às vezes, minha filha, a família que construímos importa mais do que aquela em que nascemos. Eu não consegui responder por causa das minhas lágrimas, a finalidade do que acabara de acontecer esmagando meu peito. 17 anos, grávida, deserdada. Rótulos que nunca fizeram parte do meu futuro planejado de repente definiam meu presente. O peso deles poderia ter me quebrado completamente se não fosse pela mão de João segurando a minha, a força tranquila de sua avó e a pequena vida dentro de mim, conectando a todos nós. A casa de Dona Elvira se tornou meu santuário, um lugar de colchas gastas, assoalhos rangentes e aceitação incondicional. Na minha primeira noite lá, ela me mostrou um pequeno quarto com papel de parede floral desbotado e uma colcha feita à mão. Não é chique, ela se desculpou, mas é seu pelo tempo que precisar. É perfeito, sussurrei, sobrecarregada por sua bondade. Voltar para a escola no dia seguinte exigiu uma coragem que eu não sabia que possuía. Os boatos se espalharam rapidamente, apesar dos nossos esforços de discrição. Os sussurros me seguiam pelos corredores, os olhares queimando nas minhas costas durante as aulas. As expressões de alguns professores mudaram de respeito para decepção, como se minhas conquistas acadêmicas tivessem sido apagadas pela minha gravidez. O diretor Wilson me chamou em sua sala durante a segunda aula. Sua situação, ele começou sem jeito, levanta preocupações sobre o exemplo que você está dando para outros alunos. Minha situação, respondi uniformemente, não afeta minha capacidade de aprender ou concluir minhas tarefas. No entanto, talvez nosso programa de educação alternativa seja mais apropriado. O programa alternativo era para onde enviavam alunos com problemas de comportamento ou fracasso acadêmico. Minhas notas nunca caíram abaixo de 9. Com todo o respeito, senhor, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação garante o direito de estudantes grávidas continuarem seus estudos. Tenho o direito de continuar nas minhas aulas regulares. Obrigada, Helena, por essa pesquisa. Ele pareceu surpreso com meu conhecimento da legislação educacional. Muito bem, mas entenda que certos privilégios podem precisar ser reconsiderados. Esses privilégios incluíam minha posição na equipe da Olimpíada de Conhecimento e a consideração para ser a oradora da turma. Conquistas pelas quais trabalhei anos para alcançar. Saí de sua sala com meu horário intacto, mas minha fé na justiça institucional abalada. Helena e Marcos se tornaram meus escudos contra a crueldade dos sussurros nos corredores.
Eles me flanqueavam entre as aulas, compartilhavam suas anotações quando os enjoos matinais me forçavam a ir ao banheiro e me defendiam ferozmente para os outros. Ela é 2 vezes mais inteligente que qualquer um de vocês. Helena retrucou para um grupo de garotas que estava fofocando abertamente. E 10 vezes mais corajosa. Alguns amigos desapareceram imediatamente, incluindo Sofia Torres, cuja amizade minha mãe havia cultivado por causa da posição de seu pai no conselho do hospital. Outros mantinham uma distância cuidadosa, divididos entre a pressão social e a preocupação genuína. Minha professora de matemática, a professora Rodrigues, tornou-se uma aliada inesperada. Minha mãe tinha 16 anos quando me teve. Ela compartilhou depois da aula um dia. O discurso de oradora da turma que ela nunca pôde fazer é o motivo pelo qual me tornei professora. Ela me passou informações sobre bolsas de estudo para pais estudantes e ofereceu sua sala de aula para o almoço quando o refeitório se tornava insuportável. João enfrentou suas próprias batalhas. Colegas de time que faziam piadas grosseiras, treinadores que questionavam seu comprometimento. Ao contrário de mim, ele os confrontava diretamente. Eu vou ser pai, ele declarou com orgulho. Quem tiver algum problema com isso pode falar na minha cara. Poucos o fizeram. A força tranquila de João sempre impôs respeito, e sua recusa em se envergonhar por ficar ao meu lado apenas aumentou a consideração daqueles cujas opiniões realmente importavam. Depois da escola, eu trabalhava em turnos de 4 horas no Café do Ponto, uma cafeteria a 15 minutos do Jardim das Colinas. A dona, Diana, me contratou apesar, ou talvez por causa, da minha situação. Tive minha filha aos 19. Ela me disse durante a entrevista. Às vezes, tudo o que você precisa é de uma pessoa para te dar uma chance. Entre a escola e o trabalho, eu desabava na cama de hóspedes de Dona Elvira todas as noites, exausta, mas determinada. João trabalhava horas ainda mais longas na obra de seu tio, chegando em casa com as mãos calejadas e jeans manchados de tinta, mas nunca com reclamações. Estudávamos juntos depois de nossos turnos, determinados a não deixar nossas notas caírem. O dinheiro que economizamos foi para uma conta conjunta chamada Fundo do Bebê. Pesquisamos custos obsessivamente. Fraldas, fórmula, visitas ao pediatra. Os números às vezes nos sobrecarregavam. Durante um colapso choroso, confessei meu medo de estarmos sendo ingênuos. Talvez meus pais estejam certos. Talvez não consigamos fazer isso. Dona Elvira, ouvindo da cozinha, juntou-se a nós na mesa. As pessoas criaram filhos com muito menos do que vocês têm, disse ela com firmeza. Vocês têm um teto sobre suas cabeças, empregos, educação e, o mais importante, um ao outro. O bebê não se importará com roupas de grife ou móveis chiques, apenas com amor. Com 16 semanas, vimos nosso bebê no ultrassom pela primeira vez. O batimento cardíaco rápido encheu a sala de exame, trazendo lágrimas aos olhos de João. Esse é o nosso filho. Ele sussurrou maravilhado. Nosso filho de verdade. A técnica sorriu para a nossa emoção. Gostariam de saber o sexo? Nós nos olhamos e assentimos simultaneamente. É um menino, ela nos disse. Um filho. A realidade dele se solidificou naquele momento. Não apenas uma ideia ou uma causa de tumulto, mas uma pessoa. Nossa pessoa. Começamos a chamá-lo de Daniel, em homenagem ao avô de João, planejando seu berçário no canto do nosso pequeno quarto, imaginando seu futuro. Então veio a quinta-feira que dividiu minha vida em antes e depois. Eu estava trabalhando no turno de fechamento no Café do Ponto quando Helena entrou correndo pela porta, seu rosto pálido. Você precisa vir agora, disse ela, agarrando o balcão. É o João. O caminho para o Hospital das Clínicas passou em um borrão de sirenes gritando e orações não respondidas. João havia caído de um andame na obra. Helena explicou entre soluços. 3 andares, traumatismo craniano, cirurgia. A sala de espera já estava cheia com a família de João quando chegamos. Seu tio, Raul, andava de um lado para o outro enquanto sua tia, Teresa, segurava um terço. Dona Elvira estava sentada sozinha em um canto, seus ombros normalmente retos curvados para dentro pela dor. Quando ela me viu, abriu os braços sem dizer uma palavra. As horas se misturaram enquanto esperávamos por notícias. Por volta da meia-noite, um cirurgião com um uniforme manchado de sangue se aproximou. As próximas 24 horas são críticas,
ele explicou gentilmente. Há um inchaço cerebral significativo. Induzimos um coma para ajudar a controlá-lo. Mas ele vai acordar, certo? Perguntei, minha voz soando estranha para meus próprios ouvidos. Ele vai ficar bem. A hesitação do cirurgião me disse tudo. Estamos fazendo tudo o que podemos. Por 2 semanas, vivi no hospital, saindo apenas para banhos rápidos na casa de Dona Elvira e para as horas obrigatórias da escola. Minha gravidez chegou a 18 semanas, enquanto João permanecia inconsciente, máquinas respirando por ele, monitores rastreando uma vida que parecia estar escapando lentamente. Eu falava com ele constantemente, segurando sua mão mole, contando-lhe sobre nosso filho, sobre os planos para o berçário, sobre o futuro que teríamos juntos. Sua família se revezava sentada comigo, trazendo comida que eu não conseguia comer, compartilhando histórias da infância de João que me faziam amá-lo ainda mais. No 14º dia, João desenvolveu pneumonia. Seu sistema já comprometido não conseguiu combater a infecção. Eu estava dormindo na cadeira ao lado de sua cama quando os alarmes começaram a soar. A equipe médica entrou correndo, me empurrando para o corredor enquanto lutavam para salvá-lo. Eles não conseguiram. Às 3h17 da manhã, de uma terça-feira, João Mendes, meu primeiro amor, o pai do meu filho, meu parceiro em enfrentar um futuro incerto, morreu sem nunca recuperar a consciência. Ele tinha 17 anos. O mundo desabou em um único ponto de dor, tão aguda que eu não conseguia respirar. Os braços de Dona Elvira me envolveram enquanto eu gritava, o som mal parecendo humano. Naquele momento, odiei a todos, os médicos que não puderam salvá-lo, meus pais que nos abandonaram, até mesmo o próprio João por me deixar sozinha. Acima de tudo, odiei o universo por sua crueldade, por me dar alguém que realmente me amava apenas para tirá-lo de mim. Nas profundezas desse ódio, um pensamento perturbador surgiu. Talvez isso fosse um castigo pela minha desobediência, por escolher o amor em vez da obediência, por acreditar que eu merecia a felicidade nos meus próprios termos. Os dias seguintes passaram em uma névoa de luto. O funeral de João contou com a presença de quase toda a escola, até mesmo daqueles que sussurravam pelas minhas costas. O diretor Wilson falou sobre o caráter e o potencial de João. Professores compartilharam histórias de sua bondade e inteligência. Amigos recordaram seu humor tranquilo e lealdade inabalável. Sentei-me ao lado de Dona Elvira, ambas quebradas de maneiras diferentes, ouvindo estranhos definirem o rapaz que amávamos. Meus pais não vieram, embora eu não esperasse que viessem. O que me surpreendeu foi o quão pouco a ausência deles doeu em comparação com a de João. Alguns vazios eclipsam todos os outros. Voltando para a casa de Dona Elvira depois, me vi de pé em nosso quarto. Agora, apenas meu quarto, olhando para o canto onde o berço teria ficado. O futuro que planejamos evaporou como a névoa da manhã, deixando apenas perguntas sem respostas. Como eu criaria nosso filho sozinha? Como eu poderia ser mãe e pai? Como eu explicaria a ele que seu pai tinha sido extraordinário, mas era conhecido por ele apenas através de histórias? Naquela noite, cólicas me acordaram de um sono agitado. Uma dor aguda irradiava pelo meu abdômen, minhas costas, em espasmos que me deixavam ofegante. Quando acendi a lâmpada, os lençóis debaixo de mim estavam manchados de sangue. Dona Elvira! Meu grito a fez vir correndo. O médico da emergência confirmou o que eu já sabia em meu coração. O estresse, o luto, as noites sem dormir cobraram seu preço. Com 21 semanas, perdi o último pedaço de João que me restava. Nosso filho Daniel, que nunca respiraria ou saberia o quão desesperadamente ele foi desejado. Deitada na cama do hospital depois, vazia em todos os sentidos, me perguntei se era possível morrer por um acúmulo de perdas. João, nosso bebê, meus pais, minha casa, meu futuro cuidadosamente planejado. Tudo o que me definia ou dava sentido à minha vida havia desaparecido. Ligue para os meus pais. Sussurrei para Dona Elvira, um último apelo desesperado pelo conforto da família. Por favor, eles deveriam saber. Ela fez a ligação do telefone ao lado da minha cama. Observei seu rosto mudar enquanto ela falava, as linhas se aprofundando ao redor de sua boca. Eu entendo, ela finalmente disse antes de desligar. A pena em seus olhos me disse tudo. Eles não vêm, não é? Ela pegou minha mão.
Sua mãe disse que eles sentem muito pela sua perda, mas acham que foi para o melhor, que agora você pode voltar ao caminho que eles planejaram para você. Para o melhor. A morte do neto deles foi para o melhor. Algo endureceu dentro de mim então, uma casca protetora se formando ao redor do que restava do meu coração. Naquele momento, fiz 2 promessas a mim mesma. Eu sobreviveria a isso e nunca mais buscaria a aprovação de pessoas que poderiam encontrar uma bênção na minha dor mais profunda. As semanas seguintes ao meu aborto espontâneo se transformaram em um ciclo monótono de existência mecânica. Acordar, ir para a escola, trabalhar, dormir, repetir. Eu me movia pela vida como um fantasma, fisicamente presente, mas ausente de todas as formas que importavam. Diana me permitiu trabalhar no estoque do Café do Ponto, poupando-me da interação com clientes que eu não conseguia suportar. Helena trazia minhas tarefas e anotações, sentando-se silenciosamente ao meu lado durante os almoços que eu não conseguia comer. Dona Elvira garantia que eu tomasse vitaminas. Seu corpo precisa se curar. E deixava pratos de comida do lado de fora da minha porta quando eu não conseguia encarar a mesa de jantar. O cuidado delas me envolvia como um casulo, mas por dentro eu me sentia oca. O vazio onde meu filho esteve parecia se expandir diariamente, consumindo mais de mim até que eu me perguntei se algo restaria. A doutora Chen, a obstetra que me tratou após o aborto, ligou 3 vezes antes de eu retornar suas mensagens. "Estou preocupada com você, Letícia", disse ela quando finalmente atendi. "O luto pode se manifestar fisicamente se não for processado." "Estou bem", menti automaticamente. "Não, não está, e isso é completamente normal depois do que você passou." A franqueza dela me assustou. "Gostaria que você viesse na próxima semana. Devemos verificar sua recuperação física e posso recomendar alguns recursos para apoio emocional." Concordei principalmente para encerrar a conversa, mas me vi em seu consultório na terça-feira seguinte. De qualquer forma, o exame clínico confirmou que minha cura física estava progredindo normalmente. A conversa depois foi mais difícil. "Você contou às pessoas sobre sua perda?" Ela perguntou gentilmente. "Algumas. A família do João sabe, minha amiga Helena, minha chefe. E seus pais?" A pergunta reabriu feridas mal cicatrizadas. "Eles sabem. Eles escolheram não vir quando eu estava hospitalizada." A expressão da doutora Chen permaneceu neutra, profissional. "E como você está lidando com essa rejeição, além de suas outras perdas?" "Não estou lidando", admiti. "Estou apenas existindo." Ela assentiu, como se isso fizesse todo o sentido. "O luto não é linear, Letícia. Ele não segue um cronograma ou padrão arrumado, mas exige reconhecimento." Ela me deu um cartão para um grupo de apoio para perda gestacional e outro para uma terapeuta especializada em trauma na adolescência. Ambos os cartões foram para minha carteira e ficaram lá, intocados. A ideia de falar minha dor em voz alta para estranhos parecia impossível. Em vez disso, mergulhei nos estudos com um fervor que preocupou meus professores. Notas perfeitas se tornaram minha obsessão, como se a excelência acadêmica pudesse preencher o vazio dentro de mim. Se eu não podia ter João ou nosso bebê, eu teria pelo menos o futuro que ele acreditava que eu merecia. A professora Rodrigues me parou depois da aula um dia no final de abril. "Você está se esforçando demais", disse ela sem rodeios. "Seu trabalho é impecável, mas a que custo?" "É tudo o que me resta", respondi, a verdade escapando antes que eu pudesse detê-la. "Isso não é verdade, Letícia. Você tem a si mesma e, pelo que vi, essa pessoa é alguém excepcional." Suas palavras encontraram uma rachadura na minha armadura. Eu não sei mais quem eu sou. Tudo o que eu planejava ser se foi. Então esta é a sua oportunidade de se redefinir. Ela me entregou uma inscrição para uma bolsa de estudos para um programa de mulheres em STEM. O prazo é na próxima semana. Já escrevi sua carta de recomendação. Naquela noite, contei a Dona Elvira sobre a bolsa. Foi a conversa mais longa que tivemos em meses. "É na Universidade Federal de Santa Catarina", expliquei. "Mensalidade integral por 4 anos, se eu me formar em ciências ou medicina." "Isso fica a várias horas daqui." Ela observou, suas mãos ocupadas com o tricô, um hábito ao qual ela voltou desde a morte de João. Eu estava pensando que talvez isso seja bom, um novo começo em um lugar novo. Ela deixou o tricô de lado. "É isso que você quer, minha filha? Ir embora?" A pergunta me forçou a examinar sentimentos que eu vinha evitando.
Não posso ficar aqui, Dona Elvira. Tudo me lembra do João, do bebê e dos meus pais. Minha voz sumiu, incapaz de articular a dor que a rejeição deles ainda causava. Você não precisa explicar, disse ela suavemente. Às vezes, a distância é a única maneira de encontrar perspectiva. Você ficaria brava se eu fosse? Ela estendeu a mão sobre a mesa para pegar a minha. João amava sua independência e determinação. Como eu poderia ficar brava com você por mostrar essas mesmas qualidades? Seus olhos se encheram de lágrimas. Além disso, meu menino nunca me perdoaria se eu atrapalhasse seu futuro. A menção de João sem a devastação acompanhante pareceu um progresso, uma pequena indicação de que talvez um dia as memórias dele pudessem trazer conforto em vez de uma dor insuportável. Com a bênção de Dona Elvira, preenchi a inscrição da bolsa. Quando a carta de aceitação chegou em junho, trouxe o primeiro sorriso genuíno ao meu rosto em meses. A UFSC que me queria, não como a garota grávida, a namorada de luto ou a filha rejeitada, mas como uma aluna com potencial. O dia da formatura chegou com emoções inesperadas. Terminei em segundo lugar na minha turma, perdendo por pouco o posto de oradora devido às minhas faltas durante a hospitalização de João. Uma decisão que o diretor Wilson entregou com transparente alívio por eu não estar representando a escola no pódio. Helena, formando-se em quarto, apertou minha mão durante a cerimônia. Azar o deles, ela sussurrou enquanto a oradora dava um discurso esquecível sobre futuros e sonhos. Meu nome, anunciado pelo alto-falante, provocou aplausos dispersos e alguns vivas distintos. A voz trêmula de Dona Elvira, o berro profundo do pai de Helena, os gritos de Diana e da equipe da cafeteria na fileira de trás. Os espaços vazios onde meus pais deveriam estar doeram menos do que eu esperava. A ausência física deles apenas confirmou o abandono emocional que eu já havia processado. Após a cerimônia, enquanto as famílias se reuniam para fotos e comemorações, os pais de Helena insistiram que eu participasse de suas fotos. Estamos muito orgulhosos de vocês duas, disse a senhora Lima, com o braço em volta dos meus ombros. Apesar de tudo, olhe o que vocês conquistaram. Apesar de tudo, de fato. 6 meses antes, eu planejava me formar com João ao meu lado e nosso bebê crescendo dentro de mim. Agora eu estava sozinha, moldada de forma diferente pelo luto, mas de alguma forma ainda de pé. Quando o verão começou, enfrentei outra decisão difícil. Dona Elvira havia sido diagnosticada com insuficiência cardíaca em estágio inicial. Seu médico recomendou um estilo de vida menos estressante e a alertou contra morar sozinha. Minha irmã no Ceará vive me pedindo para morar com ela há anos. Ela me disse no café da manhã. O apartamento dela tem muito espaço e o clima seco seria bom para minha artrite. Você vai sair daqui? O pensamento de perdê-la também criou um pânico novo. Acho que está na hora, não acha? Muitos fantasmas aqui para nós duas. Ela estava certa, é claro. Esta casa, esta cidade, continha mais dor do que conforto agora. Mas a partida dela cortaria minha última conexão com João, com a família que quase criamos. E a casa? Perguntei, olhando ao redor da pequena casa que me abrigou quando minha própria família não o fez. É sobre isso que eu queria falar com você, Letícia. Dona Elvira pousou sua xícara de chá. Vou colocá-la em seu nome. O quê? Não, não posso aceitar isso. Pode e vai, disse ela com firmeza. João teria querido que você tivesse segurança. Considere isso o legado dele e o meu presente. Mas suas contas médicas, seu futuro, está tudo resolvido, ela me assegurou. O seguro e a pensão do meu falecido marido são mais do que adequados. Esta casa está quitada. Os impostos são gerenciáveis. Pode ser sua base enquanto você estiver na universidade e talvez um imóvel para alugar depois, para gerar renda. Tentei recusar várias outras vezes, mas Dona Elvira era tão teimosa quanto seu neto havia sido. Em julho, os papéis foram assinados, tornando-me, aos 18 anos, proprietária de uma casa. A responsabilidade me aterrorizou e me firmou simultaneamente. Um futuro tangível para construir. Antes de partir para o Ceará, Dona Elvira me deu mais um presente, uma caixa contendo fotografias, cartas e lembranças da vida de João. Para quando você estiver pronta, disse ela. E para a memória de Daniel também. Algumas histórias não devem ser esquecidas, mesmo quando terminam cedo demais.
Choramos juntas naquela última noite, não apenas por João e pelo bebê, mas pela unidade familiar que formamos brevemente na crise. Você é minha neta de todas as formas que importam, ela me disse. A distância não mudará isso. Depois que ela partiu, fiquei sozinha na casa silenciosa, cercada de memórias, mas olhando para frente. A bolsa de estudos na UFSC me aguardava. Minhas parcas economias do Café do Ponto ajudariam com as despesas não cobertas. O caminho à frente não era nada parecido com o que eu havia planejado, mas era meu para trilhar. Eu nunca contei a mais ninguém sobre o aborto espontâneo. Na minha nova vida na universidade, tornei-me simplesmente Letícia Oliveira, estudante de enfermagem, aluna séria, pessoa reservada. Não a garota grávida do ensino médio, não a namorada de luto, não a filha considerada indigna de perdão. Não era negação, mas sobrevivência, criando espaço para curar sem lembretes constantes de perda. Apenas no silêncio da casa de Dona Elvira, durante as férias do semestre, eu me permitia pensar na criança que nunca existiria. Ele teria os olhos gentis de João, meu queixo teimoso? Sua risada seria fácil ou surgiria com relutância? Essas perguntas não tinham respostas, apenas a dor surda de possibilidades para sempre inexploradas. A UFSC tornou-se meu santuário e salvação. O curso de enfermagem exigia um foco tão completo que o luto precisava ser compartimentado, guardado durante longas horas de estudo e estágios clínicos. Pela primeira vez, desde que perdi João e nosso bebê, eu tinha um propósito além da mera sobrevivência. Minha colega de quarto no primeiro ano, Zoe, tinha cabelo roxo, vários piercings e uma gentileza que me pegou de surpresa. Você não fala muito de casa, ela observou uma noite enquanto estudávamos. Não há muito o que contar, desconversei. Justo. A história da minha família é bem chata também. Pais que me apoiam, irmão mais novo irritante, um Golden Retriever chamado Max. Ela sorriu. Mas se algum dia quiser pegá-los emprestados para os feriados, eles adoram adotar vira-latas. Recusei o primeiro convite para o Natal, preferindo voltar para a casa vazia. Na cozinha que fora da avó de João, preparei um pequeno peru e falei em voz alta com os fantasmas, agradecendo a Dona Elvira por sua generosidade, contando a João sobre minhas aulas, prometendo a Daniel que não o esqueceria. Na manhã seguinte, dirigi até o cemitério pela primeira vez desde o funeral. O túmulo de João estava bem cuidado, flores frescas sugerindo que sua família o visitava regularmente. Não havia lápide para nosso filho, nenhum reconhecimento físico de sua breve existência. Coloquei um pequeno ursinho de pelúcia azul contra a lápide de João, conectando pai e filho da única maneira possível agora. Estou tentando construir algo a partir do que restou, disse a eles. Não sei o que ainda, mas algo que valha a pena. No segundo ano, encontrei minha especialização, enfermagem pediátrica. Trabalhar com crianças me conectou a um futuro que eu imaginei com Daniel, enquanto honrava a natureza protetora de João. Cada pequeno paciente se tornou um substituto temporário para o filho que eu nunca criaria, embora eu mantivesse essa motivação estritamente para mim. A professora Matos notou minha afinidade durante um estágio no hospital infantil. Você tem um jeito natural com os pequenos. Ela comentou depois de me observar confortar um menino de 4 anos assustado durante uma coleta de sangue. Nem todas as enfermeiras têm. Eles merecem gentileza, respondi, especialmente quando estão com medo. Ela se tornou uma mentora, recomendando programas de treinamento adicionais e me apresentando a administradores hospitalares importantes. Sob sua orientação, desenvolvi expertise além do currículo padrão, posicionando-me para cargos competitivos após a formatura. O terceiro ano trouxe outro ponto de virada quando conheci Tomás Rocha, um residente de pediatria com olhos gentis e uma confiança tranquila que lembrava João, mas era totalmente sua. Tomás me convidou para um café depois de trabalharmos juntos na estabilização de um jovem paciente com asma. Só um café, ele esclareceu. Sem pressão. Surpreendi a mim mesma ao aceitar. Nossa conversa profissional gradualmente mudou para tópicos pessoais. Sua infância em Salvador, meus estudos, livros, que ambos gostamos. Ele pediu um segundo encontro, depois um terceiro. Namorar parecia um conceito estranho depois de anos fechando essa parte de mim. Mas a paciência de Tomás permitiu que a confiança se construísse lentamente.
Em nosso quinto encontro, finalmente contei a ele sobre João. Não tudo, não ainda sobre a gravidez ou o aborto, mas sobre o primeiro amor e a perda devastadora. Tomás ouviu sem interrupção, sem clichês. Obrigado por compartilhar isso comigo. Ele disse simplesmente. Ele parece alguém que eu teria respeitado. Ele teria gostado de você também, respondi, a comparação parecendo certa em vez de desleal. Meses se passaram antes de eu compartilhar a história completa. Sentamos na praia perto do campus, as ondas fornecendo um fundo rítmico para minha narrativa hesitante. Eu esperava pena ou desconforto. Em vez disso, Tomás pegou minha mão e fez a única pergunta que ninguém jamais havia feito. Qual era o nome do seu filho? Daniel, sussurrei. O nome dele era Daniel. Obrigado por confiar ele a mim. Aquela noite marcou a travessia de um limiar. Tomás não substituiu João no meu coração, nada poderia. Mas ele criou seu próprio espaço lá, trazendo possibilidades que eu pensei estarem permanentemente fechadas para mim. No último ano, nos tornamos parceiros em mais do que romance. A residência de Tomás, no hospital infantil da cidade, focava em comunidades carentes, alinhando-se perfeitamente com meu crescente interesse em saúde acessível. Juntos, desenvolvemos programas de extensão, levando serviços pediátricos básicos a bairros onde as visitas ao hospital eram um luxo, não uma rotina. A formatura se aproximava com emoções mistas. Minhas conquistas pareciam agridoces sem família para testemunhá-las. Dona Elvira, agora em uma cadeira de rodas, mas afiada como sempre, prometeu fazer a viagem do Ceará. Os pais de Zoe me adotaram em seus planos de celebração. A família de Tomás enviou flores de parabenização e convites para visitar Salvador. Ainda assim, a ausência dos meus próprios pais criava um espaço vazio que nenhum substituto poderia preencher completamente. Em um momento do que mais tarde reconheci como busca por encerramento, enviei a eles um convite para minha cerimônia de formatura. O envelope voltou marcado como devolvido ao remetente, com a caligrafia distinta do meu pai. Tomás me encontrou chorando sobre o envelope fechado. Eles estão perdendo a chance de conhecer uma mulher extraordinária, disse ele me abraçando. A tragédia é deles, não sua. Apesar desse lembrete doloroso, o dia da formatura chegou brilhante de promessas. Ao aceitar meu diploma com as mais altas honras, ouvi o grito distinto de Dona Elvira da área de acessibilidade. Tomás esperava no final da rampa, sua agenda de residência milagrosamente livre para este dia importante. Tenho algo para você, ele disse no jantar naquela noite, deslizando um pequeno pacote embrulhado pela mesa. Dentro havia um delicado colar de prata com 3 pequenas pedras de nascimento. A de João, a de Daniel e a minha. Seu passado merece honra, Tomás explicou, sua voz gentil. Ele moldou a mulher que eu amo. Amor. A palavra não carregava mais medo, apenas possibilidade. Quando Tomás me pediu em casamento 6 meses depois, minha aceitação veio sem reservas. Casamos em uma pequena cerimônia na praia, com Dona Elvira presente. Apesar de sua saúde em declínio, ela morreu pacificamente 3 meses depois, tendo vivido o suficiente para ver o que ela chamava de a felicidade de Letícia renascida. Seu funeral me colocou cara a cara com a família de João pela primeira vez em anos. Sua mãe me abraçou com lágrimas. Seu pai apertou a mão de Tomás com respeito genuíno. Dona Elvira sempre disse que você construiria algo bonito das cinzas. Sua tia Teresa me disse. Ela estava tão orgulhosa de estar certa. Tomás e eu usamos minha herança de Dona Elvira como entrada para uma pequena clínica em um bairro carente. O hospital nos forneceu afiliação e apoio, enquanto nós fornecíamos cuidados diretos a famílias muitas vezes esquecidas pelo sistema de saúde. Nosso trabalho nos consumiu, a clínica crescendo além das projeções iniciais. Crianças vinham para tratamento médico e ficavam para os programas de leitura que estabelecemos. Os pais encontravam não apenas cuidados de saúde, mas comunidade. Embora discutíssemos ter nossos próprios filhos, o momento nunca parecia certo. Nossos pacientes preenchendo esse espaço em nossos corações. Ao longo dos anos, fiz várias tentativas de me reconectar com meus pais. Cartões de Natal devolvidos sem abrir. Uma carta detalhando meu casamento e carreira teve o mesmo destino. Eventualmente, parei de tentar, aceitando que algumas pontes permanecem permanentemente queimadas. Não importa o quanto desejemos reconstruí-las.
Até que, em uma manhã comum de terça-feira, o telefone da clínica tocou e a voz da minha mãe surgiu do passado. Hesitante, mas inconfundível. Letícia, é você mesma? O som da voz da minha mãe, após 18 anos de silêncio, me congelou completamente. Maria, nossa recepcionista, olhou para cima com preocupação quando o formulário de admissão que eu estava revisando escorregou dos meus dedos. Letícia, você está aí? A voz da minha mãe carregava notas que eu nunca tinha ouvido antes. Incerteza, idade, talvez arrependimento. Estou aqui, consegui dizer, sinalizando para Maria que precisava de privacidade. Isso é inesperado. Sim, suponho que sim. Uma pausa preenchida com 18 anos de palavras não ditas. Seu pai e eu gostaríamos de ver você. Meu primeiro instinto foi recusar. Essas pessoas me expulsaram grávida e sozinha, devolveram meu convite de formatura sem abrir, escolheram o orgulho em vez de sua única filha e neto. Que direito eles tinham de reaparecer agora que eu construí uma vida sem eles? Mas a curiosidade superou a raiva. Por que agora? Outra pausa. É complicado. Poderíamos nos encontrar em algum lugar para conversar? Combinamos de nos encontrar em um local neutro. Uma cafeteria no centro da cidade, longe tanto da minha clínica quanto da casa deles no Jardim das Colinas. Tomás se ofereceu para me acompanhar, a preocupação evidente em sua expressão. Eu deveria fazer isso sozinha, eu disse a ele, embora parte de mim quisesse sua presença firme ao meu lado. Me ligue se precisar de mim, ele disse. Posso chegar aí em 20 minutos. A cafeteria fervilhava com a atividade normal de uma terça-feira. Estudantes com laptops, executivos entre reuniões, baristas chamando pedidos de bebidas elaboradas. Em meio a essa cena comum, eu estava prestes a enfrentar o peso extraordinário do meu passado. Eles chegaram precisamente na hora. A pontualidade do meu pai aparentemente não mudou com o passar dos anos. O que mudou foi todo o resto. Meu pai, antes imponente, parecia menor, seus ombros ligeiramente curvados, seu cabelo completamente branco. Minha mãe, sempre cuidadosamente arrumada, mostrava sua idade em linhas mais profundas ao redor da boca e dos olhos. Eles hesitaram na entrada antes de me avistarem. Reconhecimento e algo como choque passaram por seus rostos. Eles esperavam que eu permanecesse com 17 anos para sempre em suas mentes? A mulher profissional e confiante diante deles tinha pouca semelhança com a garota assustada que eles expulsaram. Letícia, meu pai falou primeiro, sua voz mais áspera do que eu lembrava. Obrigado por concordar em nos encontrar. Eu assenti, não confiando em mim mesma para falar imediatamente. Eles se sentaram nas cadeiras à minha frente, movimentos cuidadosos, como se estivessem se aproximando de um animal selvagem que poderia fugir. Você parece bem, minha mãe ofereceu. Saudável. Estou bem. 2 palavras simples carregando o peso de tudo que eles perderam. Minha educação, meu casamento, minha carreira construída apesar do abandono deles. Temos tentado te encontrar há algum tempo, disse meu pai. Você mudou seu nome. Eu sou casada, respondi. Sou Letícia Rocha agora. Os olhos da minha mãe caíram para minha mão, notando a aliança e o anel de noivado. Nós não sabíamos. Não era para saberem. As palavras saíram mais afiadas do que eu pretendia. Vocês deixaram claro que não queriam fazer parte da minha vida. Meu pai estremeceu visivelmente. Nós cometemos erros, Letícia. Erros terríveis. É assim que você chama? Expulsar sua filha adolescente grávida com sacos de lixo? Um erro? O casal na mesa ao lado olhou rapidamente, voltando à sua conversa quando viram minha expressão. Nós estávamos errados, minha mãe sussurrou. Tão errados. A admissão, 18 anos atrasada, soou vazia. O que vocês querem de mim? Eles trocaram olhares antes que meu pai falasse. Queremos conhecer nosso neto. O pedido me atingiu como um golpe físico. Depois de todos esses anos, eles ainda não sabiam. Ninguém lhes contou sobre o aborto, sobre a morte de João. Por que alguém contaria? Eles se removeram completamente da minha vida. Meu neto? Repeti, as palavras amargas na minha língua. Entendemos que você pode não nos querer envolvidos. Minha mãe se apressou em acrescentar. Mas temos pensado muito, feito muita reflexão. Percebemos que a família importa mais do que qualquer outra coisa. Família. A ironia quase me fez rir.
Vocês decidiram que eu não era família no momento em que não me conformei com seus planos. Estávamos errados, meu pai repetiu. Nossa igreja, nossos amigos, nosso orgulho. Colocamos tudo antes de você e foi o maior erro de nossas vidas. Sua sinceridade parecia genuína. Seu arrependimento, palpável. Mas isso não mudava nada. 18 anos de ausência não podiam ser apagados com uma única conversa. Levou 18 anos para vocês chegarem a essa conclusão? Não, disse minha mãe em voz baixa. Sabemos que estávamos errados há muito tempo, mas a vergonha é um impedimento poderoso, Letícia. Quanto mais esperávamos, mais difícil se tornava entrar em contato. O que mudou? Meu pai olhou para seu café intocado. Tive um ataque cardíaco no ano passado. Não foi grave, mas o suficiente para nos fazer confrontar nossa mortalidade. A ideia de morrer sem fazer as pazes, sem conhecer nosso neto. Ele parou, a emoção embargando suas palavras. Eu deveria ter sentido algo. Satisfação pelo sofrimento deles, talvez, ou empatia por seu arrependimento. Em vez disso, senti-me curiosamente vazia, como se estivesse assistindo a estranhos em uma peça vagamente baseada na minha vida. De onde vocês tiraram a ideia de que eu tinha um filho? Perguntei finalmente. Eles pareceram confusos com a pergunta. Você estava grávida quando saiu, disse minha mãe. Nós presumimos. Vocês presumiram que eu tive o bebê, que estive criando uma criança todo esse tempo sem vocês. Sim, meu pai confirmou. Nós até entramos com um pedido de direito de visita dos avós. Vocês fizeram o quê? O choque rompeu minha compostura cuidadosamente mantida. Entramos com uma ação na justiça, ele repetiu. Avós também têm direitos, Letícia. Não esperamos tomar conta da vida do seu filho, mas queremos a chance de nos envolver, de conhecer nosso neto. A audácia me deixou em silêncio por um momento. Depois de me abandonarem no meu momento mais vulnerável, eles estavam tentando usar meios legais para forçar sua entrada de volta. Quando é a audiência? Perguntei, a voz anormalmente calma. No próximo mês, mas esperamos resolver as coisas amigavelmente antes disso. Amigavelmente, a palavra tinha gosto de cinzas. Vocês me expulsam, me ignoram por 18 anos e depois tentam forçar legalmente sua entrada na vida do meu filho. E querem que as coisas sejam amigáveis? Letícia, por favor. Minha mãe estendeu a mão sobre a mesa, parando antes de me tocar quando viu minha expressão. Nós só queremos uma chance. Uma chance para quê, exatamente? Para rejeitar outra geração, se ela não atender aos seus padrões? O rosto do meu pai endureceu brevemente, um vislumbre do autoritário que governou minha infância, antes de se transformar em algo mais próximo do desespero. Estávamos errados em tudo, Letícia. Tudo. Por favor, apenas nos deixe conhecer nosso neto. Depois disso, você pode decidir que tipo de relacionamento quer que tenhamos. Levantei-me, pegando minha bolsa e casaco. Preciso de tempo para processar isso. Não entrem em contato comigo novamente até que eu os procure. Mas a data do tribunal... Estarei lá, interrompi meu pai, com meu advogado. Deixei-os sentados ali, meu café intocado esfriando entre eles. Lá fora, o sol forte parecia incongruente com a tempestade dentro de mim. Liguei para Tomás imediatamente, minha voz tremendo enquanto recontava-lhe a conversa. Eles entraram com um pedido de direitos de avós, concluí, para uma criança que nunca existiu além do segundo trimestre. Seu silêncio falou volumes antes de ele finalmente responder. Vou ligar para a Jennifer. Nossa amiga, uma advogada de família que ajudou a estabelecer o núcleo de prática jurídica adjacente à nossa clínica médica. Venha para casa, Letícia. Vamos resolver isso juntos. As semanas seguintes passaram em um borrão de consultas legais e turbulência emocional. Jennifer confirmou o que eu já suspeitava. Meus pais não tinham chance, especialmente porque a criança em questão nunca havia nascido. Mas precisamos lidar com isso com cuidado, ela aconselhou. O tribunal deve ser informado pelos canais adequados, não como uma revelação dramática. Rascunhei e descartei dezenas de cartas para meus pais, incapaz de encontrar palavras adequadas para explicar o que eles perderam, a morte de João, meu aborto, os anos de me reconstruir dessas duas devastações, como eu poderia comprimir uma perda tão profunda e uma resiliência subsequente em algo que eles pudessem compreender? No final, enviei uma mensagem simples. Não existe criança.
Explicarei em minha casa no sábado, às 14. A resposta deles veio imediatamente. Eles estariam lá. Passei horas preparando nossa casa para a visita deles, embora não pudesse explicar por que isso importava. Talvez um desejo persistente de aprovação, ou simplesmente o hábito de apresentar minha melhor face ao mundo. Tomás arranjou sua agenda para estar presente, seu apoio silencioso, minha âncora como sempre. Precisamente às 14 horas, a campainha tocou. Pela janela, pude ver não apenas meus pais, mas uma terceira pessoa, um homem de terno carregando uma pasta. O advogado deles, aparentemente. Quando abri a porta, todas as explicações cuidadosamente preparadas evaporaram. Em seu lugar, veio a verdade crua, entregue em 5 palavras devastadoras. Que criança? Do que vocês estão falando? Meus pais ficaram paralisados na minha porta, seu advogado se mexendo desconfortavelmente ao lado deles. Meu pai se recuperou primeiro, sua expressão passando por confusão, descrença e os primeiros sinais de compreensão. Como assim? Que criança? Ele perguntou, sua voz mal audível. Tomás apareceu atrás de mim, sua mão pousando de forma solidária em meu ombro. Talvez seja melhor todos entrarem. Esta não é uma conversa para se ter na varanda. Eu os conduzi para a nossa sala de estar, um espaço aconchegante, cheio de livros, fotografias de Tomás e eu em vários lugares, obras de arte de crianças da clínica. Nenhum único brinquedo ou indício de uma criança morando ali. A ausência pareceu registrar-se lentamente enquanto eles observavam o ambiente. Eu não entendo, disse minha mãe, sentando-se na beirada do nosso sofá. Você estava grávida quando saiu. Sim, eu estava. As palavras saíram mais fáceis do que o esperado. Anos de verdade, não dita finalmente encontrando voz. Aos 17 anos, grávida e sozinha, porque vocês escolheram sua reputação em vez de sua filha. Nós reconhecemos nosso erro, meu pai começou. Não, vocês não reconheceram, interrompi. Vocês reconheceram o que acreditam ter sido um erro, mas não sabem o que realmente aconteceu depois que me expulsaram. O advogado pigarreou. Talvez eu deva... Fique, eu disse a ele. Você deveria ouvir isso também, já que tem buscado uma ação legal com base em informações incompletas. Sentei-me em frente aos meus pais, com Tomás ao meu lado. Sua presença me firmando enquanto eu organizava 18 anos de ausência em uma narrativa coerente. Depois que vocês me expulsaram, fiquei com a avó do João. Ela me acolheu sem questionar, me deu abrigo, apoio e amor quando meus próprios pais se recusaram. João trabalhou em turnos extras na construtora do tio para economizar para o bebê. Estávamos fazendo planos, encontrando um caminho, apesar de sermos abandonados pelas pessoas que deveriam nos proteger mais. Minha mãe estremeceu com a palavra abandonados, mas não interrompeu. Então, João caiu de um andaime na obra. 3 andares, traumatismo craniano. Mesmo depois de todos esses anos, as palavras ficaram presas na minha garganta. Ele nunca recuperou a consciência. 2 semanas depois, ele morreu. Ele tinha 17 anos. Oh, Letícia, minha mãe sussurrou, lágrimas enchendo seus olhos. Eu estava com 5 meses de gravidez, frequentando a escola, trabalhando meio período e, de repente, enfrentando a maternidade completamente sozinha. O estresse, o luto e a exaustão cobraram seu preço. Encarei os olhos do meu pai diretamente. Eu tive um aborto espontâneo com 21 semanas. O neto de vocês, o filho do João, morreu sem nunca ter respirado. O advogado fechou silenciosamente sua pasta. Toda a pretensão de processos legais abandonada diante da tragédia humana. Não existe criança, continuei, minha voz firme apesar da dor no peito. Nunca existiu além daqueles meses de gravidez. Eu perdi tudo no espaço de 3 semanas. O João, nosso bebê, minha casa, minha família, tudo. Nós não sabíamos, disse meu pai, sua voz falhando. Ninguém nos contou. Quem teria contado a vocês? Vocês deixaram claro que não queriam nada comigo, a menos que eu me conformasse às suas expectativas. Vocês escolheram o amor condicional, e eu não atendi às condições. Tomás apertou minha mão gentilmente, um apoio sem interrupção, permitindo-me finalmente falar minha verdade. Depois de perder o João e o bebê, terminei o ensino médio com honras. Ganhei uma bolsa integral para UFSC. Tornei-me enfermeira pediátrica.
Conheci e me casei com o Tomás, que é médico pediatra. Juntos, dirigimos uma clínica que atende crianças que, de outra forma, não receberiam cuidados de saúde adequados. Gesticulei ao redor da nossa confortável sala de estar. Eu construí esta vida sem vocês, não por despeito, mas porque vocês não me deram escolha. Cada marco, cada conquista, cada revés, enfrentei todos eles sem pais para me guiar ou apoiar. Se tivéssemos sabido sobre o João, sobre o bebê, minha mãe começou. Teria importado? Perguntei. Vocês teriam me recebido de volta se eu não estivesse mais grávida? Ou teriam visto isso como a confirmação de que fui devidamente punida pela minha desobediência? A pergunta pairou no ar, desconfortável, mas necessária. Eu não sei, meu pai admitiu após uma longa pausa. As pessoas que éramos, então, honestamente, não sei o que teríamos feito. Sua honestidade, embora dolorosa, foi a primeira conexão genuína entre nós em quase 2 décadas. O caso no tribunal. O advogado interveio silenciosamente. Vou retirá-lo imediatamente. Peço desculpas pelo sofrimento que causou. Obrigado, Tomás agradeceu, enquanto o homem pegava suas coisas e se despedia, deixando nós 4 em um silêncio pesado. As lágrimas da minha mãe corriam livremente agora. Todos esses anos, imaginamos você com uma criança, nosso neto. Imaginamos festas de aniversário, para as quais não fomos convidados, eventos escolares que perdemos, feriados celebrados sem nós. Vocês construíram toda essa narrativa em torno de uma vida que nunca existiu, enquanto perdiam completamente a vida real que eu estava vivendo, acrescentei. Sim, ela reconheceu, a você real versus a filha que imaginávamos ter perdido. Meu pai havia envelhecido visivelmente durante nossa conversa, o peso da verdade revelada o pressionando mais fundo em sua cadeira. Você pode nos perdoar, Letícia? A pergunta que eu uma vez imaginei que traria satisfação agora trazia apenas uma resignação cansada. O perdão não é um único momento ou declaração, pai. É um processo, um no qual venho trabalhando há anos, sem que vocês soubessem. Você está dizendo que há esperança para algum tipo de relacionamento daqui para frente? A esperança desesperada em sua voz me lembrou da minha própria aos 17, acreditando que os laços familiares importariam mais do que a decepção temporária. Eu não sei, respondi honestamente. O que aconteceu me moldou irreversivelmente. Não posso ser a filha que vocês queriam então, e não vou fingir que o passado não aconteceu. Nós nem queremos isso, minha mãe me assegurou. Só queremos uma chance de conhecer a mulher que você se tornou. Tomás, em silêncio até então, falou ponderadamente. Talvez vocês pudessem começar conhecendo o que a Letícia faz agora. A clínica significa tudo para ela. Uma clínica pediátrica? Meu pai se agarrou a essa informação. Você trabalha com crianças? Nós 2 trabalhamos, confirmei. Crianças que muitas vezes vêm de famílias que lutam com a pobreza, barreiras linguísticas ou falta de plano de saúde. Fornecemos cuidados médicos, apoio ao desenvolvimento e recursos comunitários. Isso é notável, disse minha mãe, embora eu suponha que não deveria me surpreender. Você sempre teve um espírito acolhedor, mesmo quando era pequena. A observação, simples mas precisa, criou uma ponte inesperada entre minha infância e minha vida adulta, uma continuidade que eu não havia considerado antes. Você nos mostraria? Meu pai perguntou hesitantemente. Sua clínica? Se não for um incômodo. O pedido me surpreendeu. Vocês querem ver onde eu trabalho? Queremos ver o que você construiu, ele esclareceu. Quem você se tornou, se você estiver disposta a nos mostrar. Olhei para Tomás, que assentiu levemente, apoiando qualquer que fosse a minha decisão. Após um momento de consideração, concordei. Posso fazer um tour com vocês amanhã à tarde, se estiverem livres. Não será no horário de funcionamento, mas vocês verão as instalações. Estaremos lá, minha mãe prometeu, uma esperança frágil em sua voz. Enquanto se preparavam para sair, o constrangimento retornou. Um aperto de mão parecia muito formal, abraços presunçosos. Após anos de afastamento, minha mãe resolveu o dilema tocando gentilmente meu braço. Um contato breve, reconhecendo a conexão sem presumir intimidade. Obrigado por nos contar a verdade, disse meu pai na porta, por mais dolorosa que seja. Depois que eles saíram, Tomás e eu ficamos em silêncio, processando as reviravoltas inesperadas do encontro. Você está bem? Ele finalmente perguntou.
Eu não sei, admiti. É como sentir um chicote entre o passado e o presente. Eles parecem tão diferentes, mais velhos, mais vulneráveis, menos como as figuras imponentes da minha memória. Eles são diferentes, ele apontou. Assim como você é. 18 anos mudam todo mundo. Você acha que estou cometendo um erro, deixando-os entrar na minha vida, mesmo que um pouco? Ele considerou a pergunta seriamente antes de responder. Acho que você está dando a eles a oportunidade de conhecer a mulher extraordinária que eu amo. Se eles merecem essa oportunidade é discutível, mas o fato de você estar disposta a oferecê-la fala muito sobre o seu caráter. No dia seguinte, mostrei a clínica aos meus pais com um distanciamento profissional que gradualmente se suavizou à medida que o interesse genuíno deles se tornava aparente. Eles fizeram perguntas ponderadas sobre nossos programas, examinaram as alegres salas de exame com seus murais no teto projetados para distrair crianças nervosas, ouviram atentamente enquanto eu explicava nossas iniciativas de extensão. Você criou algo notável aqui, disse meu pai ao final do tour. Algo significativo. Tentamos dar às crianças o que elas merecem, cuidados de qualidade, independentemente das circunstâncias, expliquei. Nenhuma criança deveria sofrer por causa das limitações ou falhas dos adultos. O paralelo com minha própria experiência pairou não dito entre nós. Nas semanas que se seguiram, estabelecemos um contato provisório. Telefonemas ocasionais, uma refeição compartilhada em um restaurante a meio caminho de nossas casas. Eles perguntavam sobre minha vida, em incrementos cuidadosos e respeitosos. Eu compartilhava histórias selecionadas, mantendo limites enquanto gradualmente revelava a pessoa em que me tornei na ausência deles. 3 meses após o reaparecimento deles, eu os convidei para um evento de arrecadação de fundos para o projeto de expansão da clínica. Eles chegaram cedo, doaram generosamente e se envolveram sinceramente com nossa equipe e apoiadores. Observando meu pai discutir protocolos de asma pediátrica com Tomás, minha mãe admirando obras de arte criadas por pacientes da clínica, senti uma emoção inesperada. Não perdão, exatamente, mas algo adjacente a isso. Reconhecimento, talvez, de que as pessoas podem mudar, mesmo após décadas de rigidez. Mais tarde, naquela noite, enquanto os convidados se misturavam em torno de exposições destacando nosso impacto na comunidade, uma jovem mãe se aproximou de mim com sua filha, uma ex-paciente agora próspera, após anos de tratamento complexo. O Dr. Tomás e a enfermeira Letícia salvaram a vida da Sofia. Ela disse aos meus pais, sem saber de nosso relacionamento complicado. Eles tratam cada criança como se fosse deles. Como se fosse deles. Minha mãe repetiu depois que a mulher se afastou, seus olhos encontrando os meus do outro lado da sala lotada. Um entendimento passou entre nós. Um reconhecimento do filho que perdi e das centenas de crianças que receberam o cuidado e a atenção que eu um dia esperei dar a ele. Aquela noite marcou um ponto de virada em nossa cautelosa reconciliação. Não esquecendo ou apagando o passado, mas encontrando uma maneira de coexistir com ele. Meus pais nunca seriam o que deveriam ter sido quando eu mais precisei deles, mas talvez pudessem se tornar algo diferente, algo imperfeito, mas presente na minha vida adulta. No Natal, tradicionalmente difícil para mim desde que perdi João e nosso bebê, Tomás sugeriu convidar meus pais para jantar. Só se você estiver confortável, ele enfatizou. Seu bem-estar vem em primeiro lugar. Considerei o convite cuidadosamente antes de estendê-lo. Eles aceitaram imediatamente, chegando com presentes apropriadamente modestos e um nervosismo palpável. Durante o jantar, meu pai perguntou se poderíamos fazer um brinde. Ausentes queridos ausentes, ele disse, a voz firme, mas os olhos úmidos. A João, que por todos os relatos era um jovem excepcional. A Daniel, que nunca teve sua chance. E a dona Elvira, cuja compaixão envergonha nossas falhas. O reconhecimento daqueles que perdi, por nome, com respeito, afrouxou algo há muito tempo contraído dentro de mim. Não a cura, exatamente, mas talvez o início de sua possibilidade. Mais tarde, ajudando a limpar os pratos, minha mãe parou ao lado de uma fotografia de Tomás e eu com um grupo de pacientes da clínica. Você não teve o filho que carregou, ela disse suavemente, mas você foi mãe de centenas, à sua maneira.
Não é a mesma coisa, respondi honestamente. Não, ela concordou. Nada poderia substituir o que você perdeu, mas o que você construiu importa, Letícia. As vidas que você toca importam. Naquele momento, reconheci a verdade que me sustentou por 18 anos de ausência e perda. Família nem sempre é a quem nascemos, mas quem escolhe ficar ao nosso lado nos momentos mais difíceis da vida. João me escolheu, sua avó me escolheu, Tomás me escolheu. E as crianças da nossa clínica, à sua maneira, me escolhiam diariamente com sua confiança. Meus pais estavam fazendo essa escolha agora, tardiamente, mas aparentemente com sinceridade. Se nosso relacionamento cresceria além dessas interações cuidadosas, permanecia incerto, mas a possibilidade existia, onde antes havia apenas uma finalidade dolorosa. A vida não oferece resoluções perfeitas, nem curas mágicas de feridas históricas. Algumas cicatrizes permanecem permanentes, algumas perdas, insubstituíveis. Mas entre os absolutos da reconciliação perfeita e do afastamento completo, existe um caminho do meio. O reconhecimento do dano passado, ao lado de passos hesitantes em direção a um futuro diferente. Não sei se algum dia perdoarei completamente meus pais por me abandonarem quando mais precisei deles. Aquela garota de 17 anos, com seu mundo desabando, merecia mais do que sacos de lixo no jardim e amor condicional. Mas, aos 35, posso reconhecer a humanidade deles, sua capacidade de crescimento, seu arrependimento genuíno, sem entregar a verdade da minha experiência. Às vezes, a família que criamos importa mais do que aquela em que nascemos. E às vezes, se tivermos sorte, esses mundos separados encontram maneiras de coexistir em paz, se não em perfeita harmonia. E você? Já teve que reconstruir relacionamentos após uma dor profunda ou abandono? Como você equilibra o perdão com a autoproteção? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Se esta história ressoou com você, por favor, curta. Se inscreva e compartilhe com alguém que talvez precise ouvir que a cura vem de muitas formas, em muitos cronogramas, e sempre em seus próprios termos. Obrigado por ouvir e lembre-se, seu passado te molda, mas não precisa definir seu futuro.